Eu quero falar nesta manhã, debaixo da orientação do Espírito Santo, domingo de manhã o tema é livre, a mensagem. Eu quero falar sobre cuidado com o porém. Eu queria que você repetisse comigo, cuidado com o porém. No texto que nós lemos aparece essa conjunção. Porém, dentro de uma análise gramatical, na nossa língua portuguesa, é uma conjunção que a gente chama de conjunção adversativa. Ou seja, é uma conjunção que anuncia uma ideia contrária ou adversa à sentença, à frase, aquilo que foi dito anteriormente. Vocês que são estudantes da língua portuguesa, ou já estudaram, ou ainda estudam, bem que a língua portuguesa a gente precisa estudar constantemente, sempre o concurso, para falar, para pregar, para ministrar, para dar uma aula, ou mesmo para escrever uma carta, ou redigir um documento, uma petição, um requerimento, alguma coisa, a gente precisa dominar bem o idioma. Então vocês que estudam, que têm contato com a gramática, sabem muito bem que existe um item na análise sintática chamada análise de orações. E dentre as orações tem algumas chamadas de orações coordenadas, ou seja, são orações que são independentes em termos sintáticos. Uma não depende da outra, mas elas mantêm uma relação, né, uma coordenação. E essa coordenação é feita pela conjunção, né? Ou não, porque tem as coordenadas assindéticas, que não precisa de conjunção, e tem aquelas que são chamadas sindéticas, que precisam de uma conjunção. E dentre elas nós temos as coordenadas adversativas, que são introduzidas por essas conjunções, não é? Que você tem o porém, o mais, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Elas anunciam que a ideia que vem depois é adversa à anterior. Vou dar um exemplo aqui simples. Florismundo acha que é belo, porém é feio para lascar. Então, é um exemplo simples de uma oração coordenada adversativa, né? Coordenada sindética adversativa. Ou seja, ele pensa que ele é muito bonito, porém, uma ideia adversa, ele é feio que dói. Então, tem essa possibilidade. Por que nós estamos nesta manhã falando sobre o porém? Porque ele tem uma importância muito grande quando nós analisamos determinados versículos que ele aparece, porque tudo na palavra de Deus é importante. Eu queria que você repetisse comigo. Tudo que está na palavra de Deus é importante. Tem importância para a nossa vida. Uma vírgula pode fazer a diferença. Há aquela famosa frase, né? Matar o rei não é crime. E todo mundo descobriu, né? Procurou saber quem é que fez aquela frase. E o rei ficou indignado, porque ela aparecia no logradouro público da cidade. E todo mundo ficava, mas quem? Aí descobriram, o serviço secreto do reino descobriu quem era que tinha escrito aquela frase, matar o rei não é crime. E quando ele ia ser executado, ele falou, peraí, ele se arrependeu, ele disse, eu preciso fazer uma correção na frase. Matar o rei não, vírgula, é crime. Matar o rei não, vírgula, é crime. Uma vírgula fez toda a diferença. Uma vírgula na palavra de Deus pode mudar a história da minha e da tua vida. Então preste atenção quando você lê a palavra de Deus. Porque um detalhe pode fazer toda a diferença, não é? Mas antes de falar desse porém aqui, do segundo livro de Samuel, eu queria falar um pouco sobre outros poréns que eu encontro na Bíblia que são importantes, porque a mensagem é cuidado com o porém, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, nós vamos ler alguns textos. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1.
Preste atenção aqui, porque eu já preguei 2 mensagens sobre esse texto. Os 7 mergulhos de Naamã, e preguei a menina missionária. Esse texto é muito rico. Eu vou ficar só no primeiro versículo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Olha só que porém extremamente importante. Aqui o texto está dizendo que Naamã era grande, que Naamã era poderoso, porém, o que significa esse porém? Limitação. Sabe o que significa esse porém? Defeito, falha, problema, dificuldade. Naamã era grande, Naamã era tido como o todo-poderoso comandante do exército da Síria, que era o exército mais poderoso dessa época. Naamã tinha fama, Naamã tinha prestígio, Naamã tinha reconhecimento, Naamã era bem visto, bem quisto, Naamã era considerado um grande homem. Porém, como todos nós, ele tinha limitações. E uma das limitações a Bíblia destaca, ele era leproso. Nos tempos de Israel, nos tempos bíblicos de Israel, a lepra era algo terrível. Era como o câncer no dia de hoje. Não tinha cura, a não ser que houvesse uma intervenção sobrenatural. Ou a não ser que a lepra se referida na Bíblia, no texto especificamente, não se referisse à lepra hanseníase, mas a um conjunto de doenças que atacavam a pele. Porque quando você lê lepra na Bíblia, você tem que tomar cuidado. Porque ela tem um significado biológico e tem um significado espiritual. O significado espiritual é pecado, mas o significado biológico é doenças da pele. São doenças da pele, que podem ser a hanseníase, que não tinha cura, a não ser por milagre, ou poderia ser uma escabiose, enfim, uma doença de pele, ferida, fogo selvagem e outras doenças que nós temos aí que atacam a pele. Então era uma doença terrível. Mas para os sírios, e Naamã era um sírio, não havia essa gravidade toda. Ou seja, a pessoa não precisava ficar isolado. Tanto é que Naamã era leproso, mas ele estava em casa, com a sua família. E a menina que estava lá como empregada, que fora raptada, quando da invasão dos sírios em Israel, ela foi levada cativa, ela é empregada de Naamã e ela vai dar o conselho para a esposa de Naamã, para que levasse ele até o profeta Eliseu, para que lá ele pudesse ser curado pelo poder de Deus através da vida do profeta Eliseu. Mas eu quero destacar aqui que Naamã era grande, Naamã era famoso, mas ele era leproso. Todos nós temos os nossos poréns, ou as nossas limitações. Então, isso nos indica que as nossas virtudes, as nossas qualidades pessoais, espirituais, as nossas virtudes, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos saber muito bem administrar essa questão das nossas qualidades. Por quê? Para que uma coisa chamada vaidade não tome o nosso coração. Então, virtudes, condição financeira, status social, status acadêmico, enfim, honrarias, tudo mais, qualidades, dons, talentos, isso tudo precisa ser muito bem administrado, porque sempre haverá um porém na nossa vida. Sempre haverá um porém. Por isso que o tema da mensagem é cuidado com o porém. Porque neste caso aqui, o cuidado é o seguinte, é perceber que ninguém é tão grande que não tenha limitações. Ninguém é tão bom que não tenha defeitos. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos poréns. Todos nós temos limitações.
E elas existem justamente para o nosso bem, para que a gente cresça na humildade, para que a gente cresça na humilhação, para que a gente reconheça o nosso lugar, para que a gente não se exalte diante do nosso irmão, diante do nosso próximo e principalmente diante do Deus Todo-Poderoso. Então valorize o seu porém. Repita comigo, valorize o seu porém. Fulano é isso aqui, porém é uma tagarela. Ciclana é isso de bom, isso também. Porém, tem pavio curto. Fulano é um ótimo rapaz, porém é um preguicite. Fulaninha é uma ótima menina, porém não quer nada com a vassoura dentro de casa. É um problema sério. Vocês estão me entendendo? Amém. Quem está entendendo, levante a mão. Amém. Então eu vou explicar de novo, porque tem gente que não levantou a mão porque não entendeu. Você precisa reconhecer o seu porém. Qual é o seu porém? Eu queria que você pensasse, qual é o seu porém? Um segundo porém, eu encontro ainda no capítulo 5 de 2 Reis. Mas olha que interessante, ainda voltando a falar sobre esse primeiro, algo que eu percebi aqui quando li o esboço. Este, porém, foi vencido na vida de Naamã. Quando? Quando ele deu ouvidos à orientação da sua esposa, que foi uma orientação de uma menina. Ele baixou a bola. Não é verdade? Ele baixou a bola e falou, eu vou dar ouvido a essa menina aí, que falou para minha esposa, porque eu estou desesperado mesmo, nada resolve minha situação. E ele foi ter com Eliseu. Quando chegou lá, Eliseu disse para ele, pessoal, não tenho nada a falar com ele. Eu não quero ele aqui na minha presença. Ele é leproso. Não quero me contaminar. Agora tem uma coisa, a palavra profética é essa. Desce, os mergulhos, são 7, né? 7 mergulhos no Rio Jordão. E aí Naamã não queria se mergulhar. Ele teve um momento de humilhação e agora rapidamente voltou à exaltação. Porque não foi do jeito que ele queria. Esse é um problema. O problema é que a gente acha que Deus vai fazer do jeito que a gente quer. E Ele vai fazer exatamente do jeito que a gente não espera, porque Ele é Deus. Se Ele fizer exatamente como a gente quer, Ele é um Deus condicionado à nossa vontade. Mas Ele faz exatamente, nem sempre o contrário, mas diferente do que a gente espera. Então, quando ele estava pretendendo desistir da sua cura, por conta da sua soberba, eu pensei que ele ia me receber, porque eu sou grande, eu sou poderoso. Eu pensei que ele ia me receber, ia fazer um reteté, colocar a mão na minha cabeça e eu ia ser curado. Mas ele me manda me banhar naquelas águas barrentas do Rio Jordão. Se eu tenho rios na Síria que são muito melhores. Aí quando ele estava pretendendo voltar leproso, né, os seus auxiliares falaram, meu senhor, se ele pedisse alguma coisa difícil, o senhor não faria? Pediu uma coisa tão simples. Vai lá logo, rapaz, dá 7 mergulhos. E aí volta novamente à humildade, e o que ele faz? Ele calça, né, como dizia o Pânico, as sandálias da humildade. Né? O Pânico não tinha isso? Ele calça as sandálias da humildade e vai e mergulha. Quando ele levanta, ele está curado. Sabe por que Naamã venceu esse porém na vida dele? E nós precisamos vencer esse porém? Naamã venceu, Naamã superou isso. Essa limitação, esse problema que atrapalhava a vida dele, ele superou isso quando ele obedeceu a palavra profética.
Amém? Sabe como você vai vencer as suas próprias limitações, os seus problemas, os seus defeitos, as suas crises, as suas dificuldades? Você vai vencer quando você obedecer a palavra profética. Levanta a sua Bíblia. Quando você obedecer a palavra de Deus. Obedeça a palavra profética e você vencerá as suas limitações. Mas não deixe de tirar lições nas suas limitações. Na sua doença, na sua enfermidade, no seu problema, na sua crise, no seu defeito físico, emocional, de personalidade. Tire proveito. Reconheça que isto existe para que você calce as sandálias da humildade e cresça na presença do Deus Todo-Poderoso. Agora eu vejo um segundo porém no capítulo 5 ainda de segundo livro dos Reis. Está no versículo 20 e de 25 a 27. Olha comigo aí, versículo 20. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que de sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia, porque Eliseu recusou os presentes. Naamã, quando ficou curado, quis comprar a benção. Porém, repita comigo, porém, ó o porém de novo aí, cuidado com esse porém. Tão certo como vive o Senhor, ainda põe Deus nessa história, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Agora olha a consequência no versículo 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Olha o mentiroso aí. Porém, olha o porém aí de novo. Ele disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, porque desobedeceste, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. O segundo porém é o porém que se instala na nossa vida quando nós desrespeitamos a palavra profética. E ele é muitas vezes motivado pela cobiça, pela vaidade. Porque Eliseu disse: eu não quero os teus presentes. Mas Geazi, inconformado, de olho no dinheiro, com o olho arregalado, vidrado nos bens materiais, perturbado pelos bens materiais. Ele disse: não é possível, como é que esse homem vai sair com a bênção dessa de uma cura e não vai deixar nada? Esse endinheirado, cheio de dinheiro. Ah, fala sério. Nós temos que ganhar alguma coisa. Afinal, o ministério profético precisa de recursos. O ministério profético precisa de recursos. E ele ainda vai diante de Naamã e conta uma mentira. Meu Senhor me enviou aqui, não enviou nada. É porque chegaram os missionários lá que estão com fome e a gente precisa dar alguma coisa para eles. Você não tem alguma coisa aí não? Ah, tem, pode levar a pé, o cara está na bênção, pode levar tudo, leva o que você quiser. E ele chegou lá na tenda dele e escondeu. Tem muitos poréns que estão escondidos na nossa vida, mas nesta manhã precisam ser revelados e ser eliminados da nossa existência, para que a gente possa verdadeiramente superar. Como superamos esse porém? Obedecendo a palavra profética. Deus manda fazer isso, porém vai ser mais agradável a minha carne aquilo, então eu vou fazer. Olha o problema.
Deus diz que não pode fazer isso, mas isso vai me dar uma condição melhor. Então, porém, eu vou fazer, porque embora esteja desobedecendo, eu vou lucrar com isso. Não entre por esse caminho. Não entre por essa rota. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra profética que é proferida do púlpito. Obedeça a palavra pastoral. Obedeça a orientação de quem recebe a orientação de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente ao seu pai e à sua mãe. Seja obediente ao seu pastor. Seja obediente ao seu líder e você vai ser feliz e bem-aventurado e vitorioso. Seja obediente. Terceiro, abra comigo Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 11. Você não pode esquecer que a lepra representa pecado. O pecado sai quando a obediência se instala. O pecado chega quando a desobediência acontece. Mas o pecado vai embora quando a obediência se instala na sua vida. Obedeça a palavra profética. Obedeça a palavra de Deus. Você vai crescer. Jó 1:11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Estende, porém, repita comigo, estende, porém, a mão contra ele. Sabe o que esse porém aqui significa? Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, orava pelos seus filhos. E Satanás buscava uma oportunidade para fazê-lo cair. Então Satanás apresenta um porém na vida de Jó. Satanás apresenta um porém para Deus com relação a Jó. E Deus aceita esse porém. Ele é assim? O Senhor está dizendo que Satanás se apresentou diante de Deus. Satanás se apresentou diante de Deus com os filhos de Deus. Sabe o que significa? É que Satanás muitas vezes também está no culto. Ou você pensa que é só Jesus que está no culto? Que é só o Espírito Santo que está no culto? Muitas vezes o diabo se apresenta no culto também. Então ele chegou... Aí ele disse, viste meu servo Jó? Vejo. Também o Senhor dá tudo para ele. O Senhor cercou ele. Fez uma muralha espiritual, eu não consigo chegar nele. Tira o que ele tem, toca nele, arrebenta com ele, para ver se ele não vai blasfemar. Sabe o que Jó está dizendo? Sabe o que Satanás está dizendo? Que Jó precisava de ter um porém na sua vida. Se tiver esse porém, ele vai revelar quem verdadeiramente ele é. E Deus aceita o porém. Irmãos, você sabia que muitas vezes Deus aceita esse porém na nossa vida? Este porém é chamado provação. Repita comigo. Este porém é chamado provação. É chamado o dia mau, que vem para todo mundo. Você conhece a história. O porém se instalou quando Jó perdeu tudo. Toda a riqueza, todos os seus filhos. Ficou sem nada. Só com a mulher azucrinando o ouvido dele. E os amigos que chegavam e o acusavam injustamente. Este porém se chama o porém da prova. É o porém que se instala na vida de todos nós. Esse porém acontece quando vem a notícia ruim. Esse porém acontece quando vem o diagnóstico que você não queria ouvir da boca do seu médico. Esse porém acontece quando o desastre acontece.
Esse porém surge quando você recebe uma notícia ruim. Esse porém acontece quando aquele que você menos esperava te apunhala pelas costas. Esse porém acontece quando você sofre uma profunda decepção com uma pessoa que você jamais esperava. Esse porém acontece quando a enfermidade chega e te coloca no leito. Esse porém acontece quando o teu filho te decepciona, quando o teu pai te decepciona, quando o teu pastor te decepciona, quando a igreja onde você congrega te decepciona. Esse porém acontece quando a dor chega. Esse porém acontece quando o divórcio chega. Esse porém acontece quando o problema se instala na tua vida. E saiba que, tão somente, se não for vontade absoluta, é vontade permissiva de Deus. E Ele quer treinar a sua alma. Eu venho nesta manhã com esse porém para ajudar a treinar e preparar a sua alma para o dia mau, porque ele vai chegar, se ainda não chegou na tua vida, e você precisa estar preparado para ele. Esse é um tipo de mensagem que você não vai escutar em algumas igrejas por aí. Mas aqui você vai escutar. Porque nós temos compromisso com o pacote completo da palavra de Deus. Pregamos vitória aqui, prosperidade, bênção, mas também pregamos que a Bíblia diz que o dia mau vem para todos. Que ele chega. E que você precisa estar preparado. Porque é nesse dia que você vai demonstrar que você é crente. É nesse momento que você demonstra que espécie de cristianismo você pratica. É quando vem o problema. Porque dar glória a Deus, aleluia, quando tudo está bem é fácil. Mas dar glória a Deus e ser fiel a Deus e não perder os trabalhos da igreja e caminhar e glorificar quando a luta está instalada, é que são elas. A palavra de Deus nos diz que Jó superou esse porém. Repita comigo, Jó superou esse porém. Jó, capítulo 19, versículo 24. Vai comigo. O segredo de Jó para superar esse porém. (25) O porém da provação, o porém do dia mau, é superado quando passamos por ele com essa atitude de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que significa? Que a melhor maneira de superarmos esse porém do dia mau e da provação é exercitarmos a nossa fé. É crendo que a vitória virá. É crendo que é só um momento, que é uma provação e que ela vai passar. E a Bíblia Sagrada nos diz, que não há provação que venha além daquilo que podemos suportar. Talvez eu e você não possamos suportar a provação de Jó, mas ele suportou. E eu quero declarar nesta manhã profeticamente, que se vier o dia mau na sua vida, você estará pronto para passar por ele, com autoridade, com fé, com segurança, com firmeza, crendo em Deus, crendo que seu Redentor vive, crendo que estando bem, Ele é Deus, estando mal, Ele é Deus, estando na fornalha, Ele é Deus, não livrando da fornalha, Ele é Deus, livrando da cova, Ele é Deus, não livrando da cova, Ele é Deus. Jó 42:5. 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
O porém da provação, ele vem para que reconheçamos que Deus é soberano e para que cresçamos com a aprovação. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 42, do versículo 5 que nós acabamos de ler, que Jó tinha uma experiência de conhecimento de Deus, mas que ele aprofundou e ampliou essa experiência após a aprovação. Muitas vezes Deus permite uma prova na vida da gente, um porém de provação na vida da gente, para que a gente possa conhecer mais a Deus, para que a gente possa se aprofundar mais no conhecimento de Deus. É ou não é assim? Quando a luta chega, você vem para o jejum e oração. É ou não é verdade? Quando a prova chega, aí você vem para o jejum. Quando a doença chega, vamos para a vigília. Quando eu preciso de uma palavra, aí vai na casa do profeta tal, vai na casa da profetisa tal, você quer uma palavra. Você quer que alguém coloque a mão na sua cabeça e ore para que aquela enfermidade saia, para que aquele problema se resolva. É sempre assim. Jó está nos ensinando que é preciso aprender com o porém. Amém? Aprenda com a luta, aprenda com a aprovação, aprenda com o dia mau, aprenda com os problemas, aprenda com as crises, aprenda a crescer, aprenda a se desenvolver. Agora volta para 2 Samuel 11, que é o texto que nós lemos. Fica tranquilo que eu estou de olho no relógio. Até 21 hoje, ó. Versículo 1 de novo. E decorrido o ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O primeiro, porém, é da limitação de Naamã. O segundo, porém, é o da desobediência por cobiça de Geazi. O terceiro, porém, que precisamos tomar cuidado é o porém da aprovação. O cuidado é como reagiremos quando a aprovação, o dia mau chegar. O quarto, porém, é o porém de Davi. É o porém da negligência. É o porém da falta de comprometimento com a obra de Deus. Veja que o texto sagrado diz assim: no tempo apropriado, no tempo certo, em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi não foi. O que isso nos ensina? O tempo apropriado aqui, segundo os comentaristas, significa o tempo da primavera. Por quê? Era na primavera que o tempo, o clima ficava apropriado, firme, não era chuvoso, nem fazia tanto calor. Era um clima propício para a atividade de guerra. E também era o momento da colheita, ou seja, os soldados teriam alimentação farta para estarem fortalecidos para as batalhas. Então, nesse tempo apropriado, propício para fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor no Antigo Testamento era feita por obediência à lei e cuidar das coisas de Deus, do povo de Deus. Dentre as coisas que se faziam para cuidar da integridade do povo de Deus, era a lei da observância. A lei era a guarnição do povo, a proteção do povo de Israel. E isso era feito através das batalhas, das guerras. Então, no Antigo Testamento, fazer a vontade de Deus também era batalhar. E hoje, fazer a vontade de Deus também é batalhar. Só que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você entendeu? Então aqui a obra de Deus era batalhar. A obra de Deus aqui era guerrear. E se nós pegarmos a história de Davi, nós vamos saber, nós vamos perceber
que Davi era o homem da peleja. Davi era o homem da batalha. Davi era o homem da guerra. Tanto é que quando ele sentiu o desejo no seu coração de erguer uma casa para Deus, porque ele entrou no seu palácio real, viu luxo, viu conforto, e ele olhou para o tabernáculo de madeira, embora de primeira qualidade, com cedros do Líbano, com ouro e todo o material cobre de primeira qualidade. Quando ele viu, ele se entristeceu, porque ele disse: eu tenho uma casa, mas Deus não tem uma casa para habitar. Então ele colocou o desejo no seu coração de construir uma casa para Deus. E quando ele revelou isso ao profeta, o profeta disse: vai conforme o teu desejo. Só que quando o profeta consultou a Deus, Deus disse: diga a Davi que ele não vai fazer a casa, porque ele é homem que tem as mãos manchadas de sangue. Eu vou dar um reinado de paz ao seu filho Salomão, e o seu filho irá edificar a casa ao meu nome. Então, Davi, o próprio Deus está dizendo que Davi era o homem do sangue, Davi era o homem da peleja, Davi era o homem da batalha. Esse era o ministério de Davi. Mas nesta tarde, ele abre mão do seu serviço, ele abre mão da obra de Deus, ele abre mão do seu ministério para poder ficar no palácio. Olha o que diz o texto: porém, Davi ficou em casa. Jerusalém aí não é cidade, é especificamente a cidade, mas mais especificamente o palácio real. Davi ficou no palácio, enquanto o povo foi guerrear, enquanto o povo foi fazer a obra de Deus. É um perigo. Esse porém é o porém da negligência, é o porém do esfriamento espiritual, é o porém da falta de compromisso. Quantos estão envolvidos, amarrados e presos por este porém, e por isso não vieram hoje pela manhã à casa de Deus? Quantos estão amarrados por esse porém, e por isso não comparecem mais à presença de Deus? Quantos estão envolvidos com esse porém, e não se apresentam para o trabalho na casa de Deus? Estão envolvidos por ele, estão presos por ele. A Bíblia está falando do homem segundo o coração de Deus. Mas que negligenciou. E porque negligenciou, o pecado tomou conta. Porque Davi subiu ao terraço, admirando o seu reino, o seu poder. E ele acabou contemplando uma linda mulher. Que não ela é Julia Roberts. Sabe do filme? Uma linda mulher? Um Richard Gere. Pois é, ele contemplou uma bela mulher, que é de reputação questionável, porque o marido estava na guerra e ela sobe e fica num aposento que dá para todo mundo da janela da sua casa vê-la, tomando banho. Não sei o que se passou no coração de Batseba. Talvez a solidão do marido, a distância do marido, talvez porque ela já tinha uma quedinha mesmo, para aquilo que não era correto. O fato é que ela estava se expondo. E estar exposta é um problema. E ela se expôs. Só que Davi também estava exposto, embora estivesse muito bem vestido. Estava com seu coração exposto. O porém da negligência, do esfriamento espiritual, nos expõe. Nos deixa expostos às ações do maligno, às ciladas de Satanás. E aquele rei caiu, pecou.
Agora vamos ver os passos aqui para a gente finalizar a mensagem. No tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe. Repita comigo. Enviou Davi a Joabe. Sabe o que significa? Que esse porém da negligência acontece quando confiamos que outros farão a obra por nós. E enviou Davi a Joabe e os seus servos para a batalha. Mas ele não foi. Para que eu vou à igreja? Vai ter gente lá. Para que eu vou tocar? Fulano já disse para mim que vai. Então a igreja não vai ficar sem instrumentista hoje. Ah, não preciso ir não, pastor Anderson vai estar lá, pastor Gilmar, todo mundo. O culto vai acontecer sem a minha presença. Ah, para que ir para o evangelismo? Tem o Gilson com o grupo dele, eu não preciso me envolver, eles já sabem tudo que vão fazer. Davi confiou que Joabe e seus servos, seus soldados, fariam o que ele, a parte que inclusive ele deveria fazer. É por isso que 2 Reis capítulo 6 é maravilhoso. Por quê? Porque os filhos dos profetas dizem para Eliseu, vamos até o Jordão e vamos cortar, cada um corta a sua viga, a sua madeira, e nós vamos erguer a casa de Deus, ou a casa profética. Cada um vai pegar a sua madeira e vai cortar. Isso é o senso da responsabilidade na obra de Deus. Tem um lugarzinho que é meu, eu tenho que ocupar. Tem uma função que é minha, eu tenho que exercer. Se eu não exercer, a madeira vai ficar lá e ninguém vai cortar no meu lugar. Ou então alguém vai se sobrecarregar, porque vai ter que cortar a dele e a minha também. Esse, porém, acontece quando nós achamos que os outros sempre vão fazer por nós. Agora o que diz aqui? E os filhos de Israel derrotaram Amon. Repita comigo. Derrotaram Amon. E sitiaram Rabá. Sabe o que significa? Que esse porém acontece quando vivemos apenas das vitórias dos outros, das experiências dos outros. Com seus servos e todo Israel destruíram os filhos e sitiaram de Amon e sitiaram a Rabá. Tem muitos crentes que estão vivendo desse porém. Só vivem da experiência e da vitória dos outros. Porque por não buscarem a presença de Deus, por não trabalharem, por não se envolverem com a obra, acabam negligenciando. E ao negligenciarem, não têm experiências com Deus. Não tendo experiências com Deus, não tem vitórias para contar. Lembra da musiquinha? As irmãs que oram têm histórias para contar. As irmãs que oram, lá no céu tem um lugar. As irmãs que oram. Sabe o que são as irmãs que oram? Quem fez essa música é um assembleano. São as irmãs do círculo de oração. São as irmãs de coquezinho, que oram, que são os Desperta Débora, que oram pelos filhos, oram pelos pastores, oram pelas obras, oram pelos Jacós da vida, oram pelos... Você está me entendendo? São as que fazem o trabalho da oração. Elas têm vitórias para contar. Elas têm história para contar. Meu amado, se você se envolver com a obra de Deus, você terá histórias para contar. Você terá vitórias para contar e não viverá da experiência da vitória dos outros. Você terá a sua própria experiência. É muito bom ouvir a vitória do irmão, mas eu preciso também ter vitórias para contar. Amém? Fique em pé então. Quando eu falo fique em pé, tem gente que abre um sorriso. Que eu vou te... É para eu ficar intimidado e não pregar mais. Está assim, na mensagem toda. Fique em pé. Opa, vai terminar. Glória a Deus. Aleluia.
Como diz o pastor Carvalho Júnior, vai te converter, crente. Vencemos esse porém com arrependimento. Não precisa abrir não, eu vou citar para você. 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Se você tem negligenciado, arrependa-se hoje. Esse porém só se vence com arrependimento. Vencemos esse porém quando voltamos para o serviço, para a obra de Deus. 2 Samuel 12:29. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá. Lembra que eu li no versículo 1 que a cidade de Rabá estava sendo sitiada, mas não havia sido ainda tomada. Eles tomaram Amon, mas Rabá estava sendo sitiada. Agora olha o versículo 29. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Agora só um detalhe, no versículo 28, sabe quem manda chamar Davi? Joabe. General de Davi. Joabe chega em Rabá, sitia a cidade, pressiona e sente que está na iminência de tomar a cidade. O que ele faz? Manda um recado para Davi. Davi, volta para a obra. Davi, volta para o serviço. Davi, volta para a peleja. Porque se eu entrar, a glória vai ser minha. Vão tentar me fazer rei aqui em Rabá. E o rei é você. Então, eu vou deixar a honra para você. Volte para o trabalho. Assuma o teu lugar. Seja honrado. Volte. Venha de novo. Assuma a sua posição. Davi reúne o povo e vai. E chega lá, a cidade está prontinha. Ele só chega, toma. Aqui. Vencemos esse porém quando voltamos para o serviço, para a obra de Deus. Amém? Nesta manhã você é convidado a voltar para a obra de Deus, a voltar para a casa de Deus, a voltar para o serviço de Deus, porque é uma honra que Deus preparou para você. Não é para Joabe, é para você, Davi. Não é para Joabe, a honra é para você. Mas você precisa voltar para o seu ministério. Você precisa voltar para a casa de Deus. Você precisa voltar a fazer a obra de Deus. Porque Joabe fez. Davi não fez, mas Joabe fez, até que Davi voltou. Você precisa voltar. Para finalizar, a conclusão. São 11h42, estou finalizando. Existe um quinto porém, chamado porém tentação. Repita comigo, tentação. Jesus passou por ele. Eu passo por ele. Você passa por ele. 40 dias no deserto jejuando. Mateus capítulo 4. Jesus com fome. O diabo chega e diz: transforma estas pedras em pães, que você vai se alimentar. Você tem poder para isso. Jesus, porém, responde a Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora olha o detalhe, na minha versão diz assim: Jesus, porém, repita comigo, porém, respondeu. Porém, respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
vencemos a tentação do porém quando cremos na força da palavra de Deus. Amém? Eu termino como comecei. Obediência à palavra de Deus. Ame a palavra, estude a palavra, viva a palavra, porque no mau dia, no dia da provação, é a palavra que vai te sustentar. E a presença de Deus. Feche seus olhos. Senhor, eu sei que essa mensagem não é levanta público. Eu sei que essa mensagem não é a mensagem que agrada muito aos ouvidos. Mas eu sei que esta mensagem é uma mensagem necessária. Porque nós lidamos com alguns poréns na nossa vida. E tem gente que está paralisada no porém. E não conseguiu sair do seu porém. Mas porém, nesta manhã, Deus quer fazer ele andar. Deus quer fazer ela caminhar. Deus quer fazer ele progredir. Deus quer fazer avançar. Senhor, ajuda esse teu servo. Ajuda essa tua serva. Para que ela possa avançar, caminhar, vencer, prosperar, progredir, crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Que nós possamos vencer o porém da soberba. Que nós possamos vencer o porém das nossas limitações. O porém da cobiça de Geazi. Que possamos vencer, meu Deus, o porém da provação de Jó. Quando chegar o dia mau na nossa vida. Mas que possamos também vencer o porém da negligência de Davi. Mas que também possamos vencer o porém que a tentação tenta nos impor. Com a força da tua palavra. Com o compromisso com a tua palavra. Abençoa a tua igreja nesta manhã. E que nós saiamos daqui um pouco mais crescidos e amadurecidos. Para enfrentarmos os poréns da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá. E a sua unção me respaldará. Eu não temerei seu melhor. Vou desfrutar. Declare bem forte isso. Diga, meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá. E a sua unção me respaldará. Eu não temerei